você corre o sério risco de rachar a cabeça, porque é muito raso. Mas é exatamente assim que tem andado a igreja do Senhor nos nossos dias, mergulhando em águas rasas e consequentemente se ferindo, porque o ambiente onde ela está mergulhando não é adequado para isso. Porque então Jesus colocou como primeira bem-aventurança os humildes de espírito? Porque ela é a chave para a entrada no reino dos céus. E sempre antes de Deus encher uma pessoa, Ele esvazia essa pessoa. Queridos, na semana passada nós introduzimos um tema sobre o qual nós pretendemos discorrer, talvez pelas próximas 5, 6, 10 semanas, eu não sei. Eu não posso precisar quantas semanas nós precisaremos para discorrer sobre esse assunto tão importante. Na semana passada nós meio que introduzimos, falando a respeito de fé, de arrependimento e de obras, e nós usamos como texto base na semana passada a carta de Tiago, que diz mais ou menos assim, que aqueles que dizem ter fé, mas não caminham em direção a essa fé, essas pessoas estão se enganando a si próprias, elas estão se iludindo com discursos falsos. Então nós começamos isso na semana passada, falando o que precisamos fazer. Lembra, não sei se vocês lembram, na semana passada nós demos um exemplo de um balanço patrimonial, quem lembra? Estabelecemos alguns ativos que dizem respeito às bênçãos do Senhor, aos direitos que nos dizem respeito, direitos esses que foram conquistados por Jesus na cruz do Calvário e que nos foram imputados, nos foram atribuídos, nos foram dados de presente. E vimos também do outro lado um passivo, que nada mais é do que a resposta que nós damos ou que nós deveríamos dar àquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Disso eu penso que todos estão lembrados. Na semana passada falei que, como era uma introdução, eu me ateria a dizer o que fazer, enquanto de hoje para as próximas semanas eu quero tentar, com a ajuda do Espírito de Deus, falar para você, ministrar sobre você a respeito do como fazer. Vimos o que fazer, responder à altura daquilo que temos recebido do Senhor. A partir de hoje eu quero falar como fazer para darmos essas respostas. E eu quero basear essa sequência de mensagens no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. São 3 capítulos que trazem um ensinamento rico, profundo, maravilhoso, para nós que somos cristãos, para nós que temos o privilégio e ao mesmo tempo a responsabilidade de manifestar ao mundo quem somos de fato: filhos e filhas de Deus. Amém? Amém? Mas antes de eu entrar no texto propriamente dito, eu preciso começar dizendo que a igreja moderna, a igreja dos tempos atuais, a igreja de hoje, a igreja contemporânea, ela tem sofrido com o mal que eu quero chamar de superficialidade. A igreja do nosso tempo tem se contentado, tem se dado por satisfeita em mergulhar em águas rasas. Quem já tentou mergulhar numa poça de água ou numa piscina bem rasinha? Levanta a mão. Ninguém, né? Não dá. Quem já tentou se jogar numa daquelas piscinas de 500 litros ou de 1000 litros? Você corre o sério risco de rachar a cabeça, porque é muito raso. Mas é exatamente assim que tem andado a igreja do Senhor nos nossos dias, mergulhando em águas rasas e consequentemente se ferindo, porque o ambiente onde ela está mergulhando não é adequado para isso. E uma das causas fundamentais, essenciais disso estar acontecendo é uma coisa só: é a nossa atitude
diante das Sagradas Escrituras. É a maneira como eu e você temos respondido a ela. O fato é que nós não tomamos as Escrituras a sério, nós não levamos ela a sério. Nós lemos, nós aprendemos, nós conhecemos e decoramos conceitos, princípios, mas nós não levamos isso a sério, isso não passa do nosso intelecto. E como nós falamos na semana passada, reduzir a fé a algo que eu conheço a respeito de Deus não é fé. Porque a fé, além de ela ser conceitual, ou seja, além de eu ter que conhecer as coisas a respeito de Deus, a fé precisa ser experimental, ou seja, eu preciso provar, eu preciso praticar, eu preciso caminhar naquilo em que eu acredito por verdade. Além de nós não tomarmos a sério as Escrituras, nós não aceitamos como elas são. Como é que é isso? É muito fácil e perigoso eu e você olharmos determinado texto da Escritura e não concordarmos com ele. Ou, pior, nós argumentarmos com outras pessoas a respeito daquele texto, tentando colocar ele debaixo do nosso juízo. Como é que eu faço isso? Com interpretações erradas. Não, aqui eu acho que é isso que está escrito. Já viu essa, amiga? Eu penso assim a respeito daquele texto porque não consigo entender de outra forma. Então, nós não aceitamos elas como elas são de fato. E a verdade de Deus às vezes é dura, é nua, é crua, mas é necessária para uma vida de vitória, para uma vida abençoada. O outro motivo é que nós não permitimos que essas mesmas Escrituras falem ao nosso coração. Quando muito, nós permitimos que elas entrem no nosso ouvido, mas nós não deixamos que elas desçam aqui para transformar a nossa conduta, a nossa história. Quando isso acontece, só denuncia a fraqueza, a debilidade da nossa fé. Quando não, denuncia a nossa falta de fé. Porque é necessário que eu caminhe, vou repetir o que eu falei semana passada, é necessário que eu responda aos benefícios que Deus me deu. E de que maneira respondo? Praticando, obedecendo. Vamos para o Sermão do Monte, então? Todo mundo preparado? Papel e caneta na mão? Queridos, eu confesso que durante a minha meditação, eu imaginava que eu conseguiria juntar mais bem-aventuranças numa única palavra, mas não é assim que está acontecendo. Provavelmente hoje eu só vou conseguir falar sobre a primeira bem-aventurança, que chama bem-aventurados os humildes de espírito. Eu só vou conseguir chegar até ali. Isso significa que a gente vai precisar de várias semanas, Miller. Amém. Amém? Mas eu tenho convicção na minha alma que se você fizer os teus ouvidos atentos e o teu coração sensível às verdades que vamos falar nas próximas semanas, a tua história será transformada. Glória a Deus. Eu tenho sido impactado por essa verdade. Glória a Deus. Eu comentei com a minha esposa essa semana, se Deus me der graça, falei para ela, para transmitir para os meus irmãos da mesma forma que eu recebi, vai ser uma bomba atômica. Glória a Deus. Tão forte foi a maneira como Deus falou comigo através dessa meditação e desse estudo. Então, meu desejo, a minha oração é que Deus faça com você o mesmo que Ele tem feito comigo. Amém. Porque nós precisamos, irmãos. Glória a Deus. Já é tempo de nós manifestarmos aqui viemos. Amém? Amém. Diz um amém bem forte para mim aí. Amém. Isso. Glória a Deus. Bora começar então. Amém. Mateus capítulo 5. Abre comigo, a partir do versículo 1. O Sermão do Monte, ele é conhecido como a constituição do reino dos céus. Mas durante a minha meditação e estudo, eu percebi que reduzir o Sermão do Monte a um código de ética ou de moral, ou a um conjunto de regras e de regulamentos que devem ser obedecidos, que devem ser respeitados, é, no mínimo,
desprezar o verdadeiro significado e valor do Sermão do Monte. Miller, eu aprendi que reduzir o Sermão do Monte a uma constituição, a um grupo de regras e de leis, é invalidar o que verdadeiramente Jesus ensina. Então, eu posso dizer que é a constituição do reino dos céus até um determinado momento, até um determinado ponto, mas vai muito além disso. O Sermão do Monte é a descrição do caráter do crente. Eu vou repetir, o que é o Sermão do Monte? Muito mais do que a constituição do reino, é a descrição do caráter do crente. Ou, se você não gosta da palavra crente, é a descrição da vida, do caráter do cristão. Glória a Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo, por causa do que você é assim que você deve viver. E o que você e eu somos? Filhos de Deus. Então, justamente pelo fato de nós sermos filhos de Deus, é dessa maneira que nós devemos viver. E isso é evidência de um caráter de um filho legítimo. Glória a Deus. Quem nunca ouviu a expressão? É a cara do pai. Ou ainda, só podia ser filho do fulano. Porque a própria palavra diz que o filho só faz o que vê o pai fazer. Amém? Vamos dar um exemplo prático disso? E eu acho lindo. Pastor Renato tem o filho Davi. Pastor Renato é baterista desde a sua juventude. O que o Davi está aprendendo a fazer? Bateria. Ele está tocando bem, que não é mole. Tem aquele ditado que diz: filho de peixe é peixinho? Amém. Glória a Deus. Então, o que é o Sermão do Monte? É a descrição do caráter do Filho de Deus. Amém. Amém? Amém. Cara, esse negócio vai pegar fogo hoje. Glória a Deus. Aleluia. E eu nem estou me referindo ao fato de a gente sair pulando que nem pipoca, mas ao fato de a gente estremecer aqui dentro. Vamos no texto, né? Mateus capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou parar aqui. Tem outras bem-aventuranças, mas nós temos um sermão inteiro de 3 capítulos, então vamos dar tempo ao tempo. Amém? Amém. Vou ficar só aqui. Mas para que a gente possa situar o que significa o Sermão do Monte, a grandeza desse sermão, eu quero trazer aqui um pano de fundo, alguma coisa para que nós possamos entender o que verdadeiramente isso significa. Esse sermão ele pode ser dividido, quando eu falo Sermão do Monte, eu estou me referindo aos 3 capítulos, tá? Não só às bem-aventuranças. Ele pode ser dividido em pelo menos 6 partes diferentes. E hoje eu quero discorrer apenas sobre uma delas, que diz respeito à descrição do caráter do crente, a descrição do caráter do Filho de Deus. Essa seria a primeira sessão, a primeira parte, o primeiro pedacinho do todo. Não vou nem falar dos outros 5, porque daí eu não vou ter tempo para ministrar o que eu quero ministrar hoje. Deixa para a semana que vem. E para que a gente seja capaz de obedecer a tudo o que está escrito no Sermão do Monte, antes nós precisamos entender o que é o caráter de um filho de Deus. Amém? Amém. Então, na primeira sessão, o que nós aprendemos? A descrição do caráter do cristão, do crente. E o que eu preciso fazer para conseguir obedecer todo o sermão? Entender o que são essas características do crente. E as bem-aventuranças é que nos ensinam isso, todas elas. Nós aprendemos que todos os crentes devem ser assim. É a primeira coisa que você precisamos aprender. Ser assim como? Assim como está escrito nas bem-aventuranças, que uns dizem que são 7, outros dizem que são 8, outros dizem que são 9. Mas na verdade, eu e você precisamos ter ideia do conjunto inteiro.
Porque é impossível manifestar uma característica e não as outras. Elas estão todas aliançadas, todas ligadas como elo de uma corrente. Então, se eu manifesto a característica de humilde de espírito, fatalmente eu vou manifestar as outras características. Aqueles que choram, os mansos, que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e por aí vai. Amém? Então não dá para falar de um aspecto só. Eu tenho que falar de todos. Então a primeira coisa que eu preciso entender, todos os crentes devem ser assim. Se você é filho do peixe, peixinho você deve ser. Espera-se que todos os crentes manifestem essas qualidades. É o segundo ponto. É esperado isso de nós, irmãos. Quem nunca ouviu aquela famosa frase que bate na alma igual martelo? Tu não é crente? Quem já ouviu isso? E quando é que a gente ouve isso? Quando a gente pisa na bola, né? Por quê? Porque quem fala espera que a gente manifeste o caráter do crente. Terceiro ponto. Não são tendências naturais, mas são características produzidas pela graça de Deus. Ou seja, são características produzidas em nós pelo Espírito. Não vem de nós mesmos. A Bíblia fala que toda boa dádiva e todo dom celestial desce do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de dúvida nem variação. Você encontrou um homem bom, é Deus quem colocou essa bondade nele. Por quê? Porque a natureza do ser humano, sem Cristo, sem Deus, sem o Espírito Santo, é má. Gênesis fala por pelo menos 3 vezes que todo o desígnio do coração do homem é mau desde o seu nascimento, ou desde a sua juventude. Então o homem sem Deus é mau. Ponto. Não são características naturais, porque o que é natural diz respeito ao temperamento, e o temperamento é algo que você não desenvolve, faz parte da tua natureza. Exemplo, uns são tímidos, outros são mais corajosos, um é mais calmo, o outro fala pelo cotovelo, os dois. Mas isso faz parte do temperamento. Então, eu não posso usar, por exemplo, algumas qualidades temperamentais da pessoa para dizer que ela tem um fruto do Espírito ou para dizer que ela tem alguma bem-aventurança. Não, porque isso é produzido pelo Espírito. Isso vai ficar mais claro à medida em que nós formos mergulhando nesse oceano. Estão me entendendo? Então, qual é o terceiro ponto? Não são tendências naturais. Você pode ter uma tendência a ser manso como ninguém, mas não é desse tipo de mansidão que as bem-aventuranças falam. Porque as bem-aventuranças falam de coisas espirituais, não de coisas naturais. Quarto ponto. As bem-aventuranças evidenciam a total diferença que deve existir entre o crente e o incrédulo, entre o filho de Deus e o filho do mundo. E isso se torna claro nos contrastes. O que um filho de Deus ama é igual ao que um filho do mundo ama? De maneira nenhuma. O filho de Deus se comporta como o filho da luz. Eu vou usar um termo forte aqui: o filho do diabo se comporta como o filho das trevas. Há um contraste muito grande, gigantesco, uma diferença absurda entre um tipo de pessoa e outra. Então, o que as bem-aventuranças me revelam como o caráter do crente? Que ele é completa, total e absolutamente diferente de uma pessoa do mundo. E você percebeu que na superficialidade da igreja, nós temos feito toda a força e empregado todo o recurso na esperança de sermos mais parecidos com quem está lá fora? E a gente ainda justifica para ganhá-los. Mas a história da igreja está repleta de acontecimentos que dizem que o momento em que a igreja foi mais atuante foi justamente o momento em que ela se mostrou mais diferente do mundo. Glória a Deus. É só uma história da igreja. Então,
Eu não ganho um incrédulo me parecendo com ele, eu ganho um incrédulo justamente mostrando para ele a diferença que há entre um filho da luz e um filho das trevas. Se eu anulo essa diferença, eu rasgo a página da Bíblia, não precisa dela. Continuando, quinto ponto. As bem-aventuranças mostram que o crente e o incrédulo, que o filho da luz e o filho das trevas pertencem a reinos diferentes. Um pertence ao reino dos céus, o outro ao reino da terra. Estão me entendendo? Um é filho da luz, o outro das trevas. Um é governado por Deus e está no reino do Filho do seu amor. O outro é governado pelo inferno e por toda sorte de maldades. Um é amigo de Deus, e quando ele é amigo de Deus, ele se torna inimigo do mundo. O outro é amigo do mundo, e por ser amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Então, as bem-aventuranças, como sendo características de como devem ser o Filho de Deus, elas mostram que o Filho de Deus pertence a um reino que não é deste mundo. Forte, né? Agora eu quero entrar nas bem-aventuranças. Passado esse paninho de fundo. Aperta o cinto aí. Se arruma na cadeira. Vamos para a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diga comigo, humildes de espírito. Humildes de espírito. O que é um humilde de espírito? Alguém arrisca um palpite? Vou te ajudar. Não tem nada a ver com pobreza, tá? De maneira nenhuma, não é isso que o texto fala. Lembra que eu falei ainda há pouco que as bem-aventuranças são verdades espirituais não naturais? Não tem nada a ver com modéstia. Aquele cara que quer se anular, que quer se esconder, né? Aquele cara que faz grandes coisas e diz: ah, não sou eu, capaz. Não é desse tipo de pessoa que está falando. Não é a pessoa que tem fraqueza ou que é tímida. Humildade de espírito não tem nada a ver com aparência, a forma como a pessoa se veste, ou a forma como a pessoa se apresenta. Não tem nada a ver com isso. Amém? Amém. Então vamos lá. Bem-aventurado, vamos começar por aqui. O que significa essa palavra, bem-aventurado? Na certa, muitos de nós, ou quase todos, já ouvimos dizer que bem-aventurado significa feliz. Sim? Sim. É em parte. Eu fui estudar, fui verificar, como eu falei, eu tentei me aprofundar na palavra de Deus, mergulhar nesse oceano que é riquíssimo, para tentar compreender a profundidade desse texto. E eu descobri que bem-aventurado no Novo Testamento é uma palavra que é usada a respeito da alegria que resulta da salvação. Então, o bem-aventurado não é a pessoa que é feliz porque as coisas lhe vão bem. O bem-aventurado é alegre porque ele foi alcançado por Cristo. Ele foi alcançado para a salvação. E essa bem-aventurança aqui, ela é progressiva. Como não é uma alegria circunstancial, ou seja, como não é uma alegria que depende de que as coisas vão bem para que eu esteja alegre, porque se as coisas forem mal, a alegria diminui. Essa alegria aqui, por outro lado, ela é uma alegria que ela é sempre crescente. Ela é sempre progressiva. E ela vai aumentando mais e mais e mais, à medida em que eu vou respondendo àquilo que eu recebo do Senhor. Isso é bem-aventurança no contexto do Novo Testamento. Uma alegria que resulta da salvação. Então, se eu sou alegre porque fui alcançado por Cristo para a salvação, pode estar chovendo canivete, numa linguagem bem popular. Eu vou estar dando glória a Deus. Porque meus olhos não estão na terra, estão no céu. Lembra que eu falei antes? Não pertenço a esse lugar.
A minha pátria é celestial. Aleluia. Eu Glória a vivo Deus. numa viva e numa rica esperança de que um dia eu vou para casa. Aleluia. Viajar é bom, mas voltar para casa é melhor. Glória a Deus. Então, meus amados viajantes, nós estamos a caminho de casa. Glória a Deus. Por isso estamos alegres. Amém. Ou quem nunca, depois de 15, 20, 30 dias de viagem, não sonha com o seu travesseiro, o cheirinho da fronha, a cama, o seu chuveiro? É natural esse desejo pela casa, esse desejo pelo lar. Vamos seguir. E o que significa então esse humilde de espírito? O que significa essa palavra humilde? Se não é pobreza, se não é modéstia, se não é cuidado com aparência, se não é timidez ou covardia. O que é então esse negócio de humildade? A palavra original no grego indica uma pessoa indefesa, uma pessoa impotente. É o oposto da autossuficiência. Fala da percepção do nosso próprio desamparo e falência total espiritual. Eu vou repetir. É o oposto da autossuficiência. Fala da percepção do nosso desamparo e total falência espiritual. Quem é o humilde de espírito? É aquele que reconhece que não é ninguém diante de Deus. Diz mais, é a descrição daquele que está profundamente consciente da sua própria perdição e desesperança, longe da graça divina, longe do favor de Deus. Então, quem é o humilde de espírito? É aquele que sabe que se não for Deus na vida dele, já era. Esse é o humilde de espírito. E eu vou discorrer um pouquinho mais a respeito disso. Ela é a primeira bem-aventurança. Por quê? Por uma obra do acaso? Não. Jesus nunca falou nada por acaso. Tudo o que ele falou tem um propósito bem definido e tem uma função bem específica. Por que então Jesus colocou como primeira bem-aventurança os humildes de espírito? Porque ela é a chave para a entrada no reino dos céus. Ela é o segredo que nos leva a ter condições de viver todo o Sermão do Monte. É só ler o versículo: bem-aventurados, ou seja, bem felizes, aqueles que foram alcançados para a salvação, são aqueles que reconhecem que não merecem nada disso e que precisam de Deus, porque deles é o reino, ou seja, a entrada no reino é garantida para aqueles que são humildes. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Como é que eu entro no reino? A chave é: eu não mereço. Como é que eu entro no reino? Jesus, se não for o Senhor na minha vida. Então, por que ela foi colocada em primeiro lugar? Porque ela serve de chave para que eu possa compreender e praticar todo o resto do Sermão do Monte. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, gente? Amém. Eu vou tentar botar um exemplo simples, porque eu preciso que você entenda. Você tem um carro. Esse é um carro legal. Qualquer um. Tem carro que é legal. Tem carro que é super legal. E os carros que são super legal é muito legal. Mas você não tem a chave. Você vai em algum lugar com ele? Esses modernos nem adianta fazer ligação direta, né? Porque é tudo eletrônico. Você vai passar um trabalho. Então, para você usufruir daquele carro maravilhoso, você precisa da chave, porque a chave contém um segredo que abre a porta, que dá a ignição e a partida, e permite que você usufrua dele. Assim é essa chave. Ela permite que eu abra a porta do reino dos céus, me coloca dentro dele. Glória a Deus. E nesse exemplo do carro, ela me dá a possibilidade de eu colocar a chave na ignição. E o Senhor diz para mim assim, ó, depois que eu vi: agora tudo é possível. Glória a Deus. Porque você está de posse do segredo. Amém? Amém. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem possuir essa qualidade. Ou seja, ninguém entra no reino de Deus sem ter a chave da porta. Beleza? Ela indica um esvaziamento, enquanto as outras bem-aventuranças indicam um enchimento.
Pela palavra de Deus, irmãos, nós entendemos que sempre antes de Deus encher uma pessoa, Ele esvazia essa pessoa. É assim ou não é que eu encontro na Bíblia Sagrada? Último texto então, Lucas capítulo 2, versículo 34. O que estava acontecendo aqui? Jesus nasceu. A Bíblia fala que com 8 dias de vida ele foi apresentado no templo. No templo tinha um velhinho, chamado Simeão. E o velhinho pegou Jesus nos braços para apresentar ele diante da congregação, igual nós fazemos aqui na igreja. Amanhã nós vamos apresentar o Ebraim. Yes! Então Simeão pega o menino Jesus nos braços. E ele diz o seguinte, versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. O que Simeão estava profetizando aqui? Que Jesus estava posto tanto para a ruína, quanto para levantamento. Glória a Deus. Tanto para destruição, quanto para reconstrução. É exatamente isso de que o Evangelho fala. É exatamente dessa verdade que essa primeira bem-aventurança está falando, está nos ensinando. De que primeiro eu preciso ser destruído e aniquilado nos meus pensamentos, nos meus méritos, naquilo que eu acho que sei, naquilo que acho que posso, naquilo que acho que consigo, para que então eu possa repousar e descansar única e inteiramente na graça de Deus. O que é graça? Favor que eu não mereço. Amém? Amém. A convicção de pecado, irmãos, ela sempre vem antes da conversão. Sempre. Você é apresentado ao Evangelho. O Espírito do Senhor te convence de pecado, da justiça e do juízo. Então desce ao teu coração a necessidade de um Salvador. E você corre para quem? Para Deus, que é o único que pode te salvar na pessoa de Cristo. Vamos seguir? Essa bem-aventurança fala da atitude da pessoa para com ela própria. Não fala em colocar um homem diante de outro homem, mas fala de colocar o homem face a face com o próprio Deus. Isso é importante frisar porque quando eu me coloco diante de outra pessoa para me comparar com essa pessoa, muito provavelmente eu vou denegrir essa pessoa e me elevar. Não é disso que essa bem-aventurança fala. Essa bem-aventurança fala de eu me colocar diante de mim mesmo, como que diante de um espelho. O que Paulo falou? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Entendeu, Céu? E uma vez ele feito esse autoexame, ele é colocado diante do Todo-Poderoso, que esquadrinha corações e mentes. E diante de Deus, irmãos, não tem máscara que aguente. Diante do Todo-Poderoso, não tem achismo que fique de pé. Amém. Porque Ele nos conhece em essência. Amém. Glória a Deus. Posso continuar? Amém. Eu estou tão empolgado aqui. Eu acho essa verdade fantástica. Glória a Deus. O significado é que na presença de Deus, tudo o que podemos sentir é a nossa total miséria e a nossa total dependência dele. Isso é ser humilde de espírito. Vamos seguir um pouquinho para frente. Então, o que é ser humilde de espírito? Se reconhecer incapaz. Eu não posso. Se reconhecer pecador. E eu vou dar alguns exemplos bíblicos daqui a pouquinho. Ter ausência de orgulho pessoal. Oh, eu posso, eu faço, eu aconteço. Fariseu, né? Graças te dou, Senhor meu Deus, porque jejuo 3 vezes por semana, dou dízimo até da hortelã e do cominho, e não sou como esse pecador miserável. Obrigado, Senhor meu Deus. Coitado, né? Significa ausência de segurança própria. Você não é seguro de si. Significa ausência de autossuficiência. Você não se garante.
Significa consciência de que na presença de Deus eu não sou absolutamente nada. Vamos dar algum exemplo? No Antigo Testamento separei alguns, no Novo Testamento também. No Antigo Testamento primeiro, Gideão. Exemplo de um homem que tinha humildade de espírito. Ele foi chamado por Deus para fazer o quê? Para ser juiz na nação de Israel. Deus disse para Gideão: eu vou dar um grande livramento para a nação através da tua vida. Qual foi a resposta dele? Não, Senhor. A minha família é a menor. A minha tribo é a menor das tribos. A minha família é a menor dentro da minha tribo e eu sou o mais pequeno. Não dá para mim. Alguns dizem que isso foi covardia. Pela palavra de Deus eu aprendo que é humildade de espírito. Ele se reconheceu incapaz de por ele próprio dar esse grande livramento à nação de Israel. E aí a história conta que ele fez provas com Deus e Deus o abençoou para que ele pudesse então fazer o que ele deveria fazer. Segundo exemplo, Moisés. Quem não queria ser chamado como Moisés, né? Com aquela sarça pegando fogo sem se consumir. Moisés, vai lá, Moisés. O que ele disse? Não, Senhor. Não dá para mim, eu sou pesado de língua. Eu acho que o Senhor se enganou, escolhe outro. Fraqueza? Reconhecimento de incapacidade. O que ele falou mais tarde, já no deserto? Se a tua presença não for comigo, não me faça arredar o pé daqui. Amém. Humilde de espírito. Amém? Amém. Mais exemplo, Isaías. Quem não gostaria de ter as visões que Isaías teve? Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A orla das suas vestes enchia o templo. E tatatá, meu Deus, que grandeza de visão. E o que aconteceu logo que ele teve a visão? Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Humilde de espírito, diante da grandeza de Deus, ele não teve a ousadia de bater no peito e dizer: eu sou o cara porque vi o Senhor. Pelo contrário, ele disse: ai. Olha. Davi, ele é dono de algumas das frases mais significativas da Bíblia. E numa delas ele diz assim: quem sou eu? E quem é o meu povo para que o Senhor olhe para nós desse jeito? Outra vez ele disse assim: quem sou eu para que tu venhas a mim, Senhor? Um pobre, miserável, pequenininho, adolescente, pastor de ovelha, ruivo. Não que ruivo seja um defeito, né, irmãos? A Bíblia diz que ele era de formosa aparência. Humilde de espírito. Vamos para o Novo Testamento, né? Pedro era o cara, né? Andou sobre a água, batia no peito e dizia que ia morrer junto com Jesus, dizia que nunca ia negar Jesus, os outros iam tudo negar, ele não ia negar, né? Cortou a orelha do servo do Malco lá. Não foi assim? Até o momento em que ele caiu em si. E o que a Bíblia diz que ele fez quando ele caiu em si? Desatou a chorar. Quando foi isso? Quando ele deu de cara com Jesus, depois de ter negado ele 3 vezes. Depois disso, Pedro nunca mais foi mesmo. Depois disso, Pedro, quando ele foi para a morte, ser martirizado por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor. Me bota de cabeça para baixo. Paulo era um cara que podia se gloriar de muitos feitos, era um cara extremamente inteligente, homem de muitas realizações, era o cara. O que ele falou? Bem que eu podia me gloriar na carne, porque eu sou judeu de judeu, hebreu de hebreu, eu sou assim, eu sou assado, eu sou cozido, eu sou frio. Contudo, eu considerei tudo como perda. Algumas versões dizem: considerei tudo esterco para ganhar a Cristo. Olha a Deus. Numa outra ocasião, um pouquinho antes, no começo do seu ministério, ele disse assim: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu era perseguidor da igreja. Aí um pouquinho mais na frente ele diz assim:
Deus depositou sobre mim da sua graça, a mim, o maior de todos os pecadores. Se isso não é humildade de espírito, eu não sei o que é. E o exemplo por excelência é Jesus, né? E aí é o texto que eu mais amo, Filipenses capítulo 2, do versículo 1 a seguir. A partir do versículo 5, 6 diz: e ele era Deus, e não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e na forma de servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Amém. Durante o seu ministério terreno, de vez em quando ele era confrontado pelos fariseus, e o que ele respondia? O que eu faço, não faço por mim, mas aquele que me enviou, que permite fazer para Glória a Deus. o que eu falo, não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que ele manda eu falar. Humilde de espírito. Amém, queridos? A única maneira de alguém se tornar humilde de espírito é se voltando para Deus. É contemplando o Senhor Jesus como ele é descrito na palavra. E ao fazer isso é impossível não sentir nossa absoluta pobreza e nulidade. Nada somos, nada temos, e olhamos para Deus em total submissão e dependência. Quero concluir. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para que você entenda todo o restante, é importante que você compreenda essa verdade.